Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade aos vídeos que eu tenho feito, o primeiro eu falei sobre a igreja atual e foi muito bom, irmãos, muito bom esse vídeo que eu fiz. E o segundo que eu fiz falando sobre pregadores atuais, eu gostei muito também. E hoje eu gostaria de falar sobre os profetas atuais. Mas antes de começarmos a falarmos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz o seguinte: não havendo profeta, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amados irmãos, as dificuldades, a falta de sabedoria e discernimento tem levado muitas pessoas, e até crente em Jesus, a buscar respostas em profecias que nem sempre seguem as orientações do Senhor. Vemos pessoas hoje, irmãos, buscando profetada, pessoas se dizendo homens de Deus, mulheres de Deus, e fica cobrando na internet Pix para poder entregar revelações. Um passeio pela linha do tempo bíblico, irmãos, nos mostra que os profetas eram pessoas chamadas por Deus para falar em seu nome. Todavia, toda a mensagem vinha procedida das palavras: assim diz o Senhor. Um profeta, irmãos, era alguém que levado por Deus para levar sua mensagem ao povo israelita e às outras nações. Atualmente precisamos observar bem a profecia, se ela vem do Senhor ou não. Existem pessoas que querem usar sonhos e visões para dar profetadas. O profeta Jeremias, irmãos, nos alerta que ter um sonho não é a garantia que é a mensagem do Senhor. No entanto, irmãos, Deus usa símbolos, visões e sonhos para falar ao seu povo, por meio dos profetas. Ele sempre levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. A exemplo de Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Débora e tanto entre os outros profetas, irmãos, Deus usou. O Senhor, irmãos, nunca deixou de falar ao seu povo. Por isso, também levantou profeta no Novo Testamento. O apóstolo Paulo mostra a importância deles, pois revelavam os mistérios de Deus e foram um dos fundamentos da igreja primitiva. A missão desses profetas, irmãos, também era proclamar e interpretar a palavra de Deus, para exortar, animar, edificar a igreja. Era também papel deles combater o pecado, proclamar a justiça, para que um dia viu o juízo vindouro. Muitos profetas eram rejeitados e perseguidos por causa disso, irmãos. Isso aí está a maior marca do profeta de Deus. Quando ele é perseguido, nós vemos nos dias de hoje, irmãos, tantos profetas e profetizam que recebem só aplausos, querem elevar ao seu ego e sempre pedindo dinheiro na internet, irmãos, para a sua conta bancária. Eles não sofrem pelo evangelho, não têm pagado preço, irmãos. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Um profeta tem que ser preparado pelo Espírito Santo para que ele leve de forma leve e imatura a igreja de Cristo. Afinal, irmãos, ele é o mensageiro de Deus. Vamos lá, irmãos. Há 3 tipos de profecia. A primeira é a profecia da carne. A segunda é a profecia do diabo. E a terceira é a profecia de Deus. A profecia da carne, irmãos, é levada pela emoção, onde as pessoas apenas sentem o que seus olhos querem ver. E hoje muito isso tem acontecido no nosso meio. A profecia do diabo é quando a intenção da pessoa é maligna. Ao entregar uma profecia,
porque está sendo inspirada pelo próprio inimigo. E ainda dizem que estão falando em nome de Deus. Isto é pecado contra um dos terceiros mandamentos que está no mandamento, irmãos. Já a profecia que vem do Senhor precisa atender a 3 princípios. Deus dá uma disciplina, uma solução, e haverá luta antes da vitória. Portanto, irmãos, uma igreja que pode citar profecias que são da carne ou do diabo, para não se tornar uma casa de show e deixar de fazer a diferença na vida das pessoas, porque ela correrá o risco de deixar de ser sal nessa terra e será pisada pela humanidade, irmãos. É preciso ter cuidados com esses profetas, irmãos, e com essas profetadas. Amados, precisamos voltar ao primeiro amor, ser cheios do Espírito Santo e buscarmos a verdadeira profecia que vem do Senhor. Um profeta de Deus, irmãos, não pode ter medo de falar sobre o amor de Jesus. Os profetas de hoje só têm pregado bênção, só têm pregado a bonança, mas a obediência à palavra de Deus eles não têm pregado. A negação ao mundo eles não têm pregado, irmãos. Vamos tomar cuidado com essas profecias, com esses profetas de hoje. Que Deus possa te abençoar, irmãos, e te dar um ótimo dia. Fique com Deus.